O rádio. Doutor Wander Wade, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, é uma satisfação estar aqui novamente. O nosso tema de hoje aqui do nosso quadro Check-up no rádio é justamente a apneia do sono e doenças cardiovasculares. Tem tudo a ver? Tem sim, Marcos, tem tudo a ver. Semana passada, nosso outro amigo Marcos, Marcos Galvão, falou sobre a parte a parte otorrinolaringológica da apneia do sono, abordou muito bem os aspectos da doença no campo da otorrinolaringologia, e hoje a gente trouxe para alertar a população de que essa condição ela também pode ter repercussões fora do sistema respiratório. Ela também pode acometer o sistema cardiovascular. Então tem tudo a ver sim. A apneia do sono ela pode vir a provocar doenças cardíacas. Do ponto de vista da cardiologia, como é que é tratada a apneia do sono? Então, a apneia do sono ela se configura um fator de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, o papel do cardiologista nesse cenário é, primeiro, identificar, suspeitar naqueles pacientes que apresentam determinadas condições clínicas, condições cardiológicas, você suspeitar que a apneia do sono possa estar presente e possa ser a causa daquele problema. Isso é recorrente na nossa prática clínica diária. Um exemplo mais comum que a gente tem é dos pacientes hipertensos. Então, às vezes a gente observa um paciente hipertenso que não responde bem aos tratamentos, a gente inicia, como todos os pacientes, mudança de estilo de vida, pede a ele para fazer dieta e exercício físico apropriado, caso não esteja nessas condições, pede a ele para fazer dieta e atividade física de forma apropriada, inicia a medicação quando é o caso, e mesmo assim o paciente não apresenta controle adequado da pressão arterial. Aí a gente passa a fazer uma investigação que aborda várias causas de hipertensão. Por exemplo, hipertireoidismo, doenças da tireoide podem causar, algumas doenças na glândula adrenal, que fica em cima dos rins, como o hiperaldosteronismo, feocromocitoma, embora sejam bem raras, mas podem ser causas de doença cardíaca. E eu falei hipertireoidismo, mas hipotireoidismo também causa hipertensão arterial. E no meio dessa investigação toda, da gente tentar determinar doença renal mesmo, a doença renal, a gente chama de doença renal parenquimatose, é a doença do próprio rim que pode induzir a produção de uma série de substâncias que elevam a pressão arterial. E no seio dessa investigação, quando você tem um paciente que é hipertenso, que a gente não está conseguindo um bom controle com medicações, com um estilo de vida apropriado, a gente parte para essa investigação, e ali dentro dessa investigação a gente vai incluir a avaliação da apneia do sono. Então a gente pergunta, isso muitas vezes independentemente da gente encontrar alguma doença para procurar a causa, a gente já faz um rastreio inicial, Quando a gente faz a avaliação cardiológica, é muito frequente a gente perguntar sobre a qualidade de sono dos pacientes, como é o sono dele, se é reparador ou não, se ele ronca, se algum dos familiares das pessoas que convivem com ele relata que ele ronca ou não, porque isso já serve de alerta, Se o paciente diz que ronca com muita frequência, que ronca em alta intensidade, um alto som, acorda com o próprio ronco, isso acaba sendo um sinal de atenção, acende a luz amarela ali, porque se a gente encontra alguma doença ou alguma enfermidade no coração do paciente, a gente já pode eventualmente fazer esse tipo de ligação. Olha, isso pode ser por uma apneia do sono, e aí a gente passa a investigar mais a fundo a apneia do sono. Não é o nosso papel inicial, como cardiologista, fazer avaliação, acompanhamento e tratamento da apneia do sono. Isso é
um acompanhamento que normalmente quem faz é o otorrinolaringologista, mas a gente sempre faz um rastreio inicial, uma avaliação inicial, pensando na possibilidade de evolução para doenças cardiológicas. E não apenas hipertensão, né? Eu citei a hipertensão aqui porque ela é a mais comum e é um caso muito frequente. E aí você faz o rastreio do paciente, vê que ele está hipertenso, que não está respondendo às medicações, que não tem nenhuma doença nos rins, na adrenal, na tireoide, e aí às vezes a gente parte para a avaliação da investigação da apneia do sono e consegue confirmar em algumas ocasiões que o paciente está com a hipertensão mal controlada, ele tem pressão alta, a pressão não controla bem e a causa disso era a apneia do sono. Mas existem outras doenças cardíacas que também podem aparecer no cenário de um paciente com apneia do sono. Isso tudo porque com a apneia do sono você tem uma queda da troca gasosa, você tem uma diminuição da troca gasosa que acontece, você estreita a passagem de ar, né, nas vias aéreas, e esse estreitamento da passagem de ar nas vias aéreas resulta no que a gente chama de menor volume corrente. Você tem um menor volume de ar que vai ser renovado dentro dos pulmões. Toda vez que a gente puxa o ar e solta o ar, a gente está fazendo uma renovação do ar dentro dos pulmões, está colocando mais oxigênio para dentro e retirando mais gás carbônico do corpo. Quando você tem uma passagem muito estreita, que é o que acontece com a apneia do sono, você não tem uma capacidade de renovar o ar muito grande. Basta a gente pensar no seguinte cenário. Tem um mau cheiro dentro de casa e eu tento melhorar esse mau cheiro abrindo apenas uma frestinha, como a gente chama, né? Apenas uma pequena porçãozinha de uma janela. Será que vai renovar esse ar? Não, não vai. Para eu renovar o ar, eu tenho que abrir as janelas de uma maneira ampla para que o ar possa circular. Do mesmo jeito, quando você tem a apneia do sono, o ar, ele não conseguindo passar de maneira adequada, na quantidade suficiente, não vai haver uma renovação de oxigênio e gás carbônico dentro dos pulmões, ou seja, vai ter cada vez menos oxigênio, cada vez mais gás carbônico, e são essas alterações que levam a todo o conjunto de doenças cardiovasculares que se apresentam na apneia do sono. Isso acaba resultando, no fim das contas, em menos oxigênio chegando para alimentar o coração, e o coração não para de trabalhar. Ele bate de 80 a 120 mil vezes por dia. Então ele não pode parar de trabalhar, e se ele trabalha sem oxigênio, começam a se desenvolver alguns processos que podem resultar em doenças graves. O processo mais alarmante ou que requer mais atenção é o processo da própria isquemia miocárdica, que pode resultar inclusive em doenças graves como o infarto agudo do miocárdio. Mas outras condições, como a hipertrofia do coração, insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas, também podem desenvolver-se nesse cenário onde você tem pouco oxigênio chegando para o coração, porque não tem oxigênio chegando no pulmão. Na verdade, o problema é que, como você tem a apneia, não chega oxigênio no pulmão para trocar, para renovar, então também não chega oxigênio para o corpo todo. E o coração acaba sofrendo e pode apresentar essas doenças que a gente mencionou. Então, o primeiro passo seria você descobrir como é que está seu sono? Isso, exatamente. Existem duas vias da gente fazer essa ligação entre a apneia do sono e a doença cardiovascular. O desejado seria que fosse a primeira, que é a via do otorrinolaringologista, né? O otorrino descobre que tem a apneia do sono, o paciente descobre que tem a apneia do sono e depois pode-se fazer uma avaliação para saber se está tudo bem com o coração. Alguns pacientes, inclusive, mesmo com o tratamento, eles podem apresentar ainda algumas alterações no coração. Embora, com o tratamento correto da apneia do sono, a grande, imensa maioria dos pacientes melhoram e você praticamente anula esse risco da parte cardíaca. Mas essa era a via desejada, de o paciente fazer uma avaliação no otorrino, descobrir que tinha apneia do sono, tratar a apneia do sono e depois eventualmente fazer uma avaliação cardiovascular. A via não desejada era a contrária, é quando ele vem primeiro para o cardiologista. Por quê? Porque nesse cenário é costumeiro que ele venha com algumas queixas.
né? A gente não está falando só de uma avaliação de rotina de check-up. A gente está num paciente que tem alguma queixa. O paciente que tem alguma queixa e que vem ao cardiologista, ele tem uma queixa que pode estar ligada ao coração. Então, nesse cenário, a gente pensa que a probabilidade dele estar com alguma doença cardíaca e essa doença poder estar sendo a consequência da apneia do sono, ela é mais real. E aí, nesse caso, o que é que a gente tem? Um paciente que tem apneia, que a apneia já desenvolveu uma doença cardíaca, já provocou um efeito danoso no seu coração. Esse não é o cenário desejado, né? Não é o cenário ideal. Quando o paciente vem para a gente já com um problema cardíaco, olha, eu estou com arritmia. O que é que eu estou mencionando aqui, para dar um exemplo? Um cenário que não é desejado. O paciente diz, doutor, eu estou com arritmia. Estou sentindo o coração acelerando, bate muito à noite, e a gente vai investigar essa arritmia, confirma que esse paciente tem uma arritmia, e lá no meio da nossa conversa, da nossa entrevista com o paciente, a gente pergunta a ele como é que é a qualidade do sono. Ele diz, olha, meu sono é muito ruim, eu acordo cansado, passo o dia inteiro cansado, com sensação de sonolência, chega à noite, ronco, que é uma beleza, acordo os vizinhos, o cachorro, o papagaio, todo mundo, ninguém dorme com o meu ronco. E aí a gente faz essa ligação, opa, essa pessoa tem uma arritmia cardíaca e ela tem um ronco noturno intenso. Será que ela não tem uma apneia do sono e a apneia é quem está causando? E aí a gente faz a avaliação, se confirmar mesmo, encaminha o paciente para fazer o tratamento apropriado com o otorrino, mas não é o cenário ideal. Por quê? Porque aqui você tem uma apneia que já causou um problema cardiovascular. O ideal seria a gente fazer um rastreio, se possível não, de forma ideal a gente nem descobrir, né? Checar, confirmar que está tudo bem, mas algumas vezes isso acontece. A gente descobre primeiro já a consequência, uma doença cardíaca, e depois parte para investigar a origem e acaba achando, encontrando a origem dentro da apneia obstrutiva do sono. A ouvinte, ela faz a seguinte pergunta, ela disse que quando ela se deita, o peito aperta e sente como se tivesse obstruído o pulmão. Tem alguma coisa a ver com a apneia e doença cardiovascular? Não obrigatoriamente, certo? A apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela não funciona como uma obstrução na região torácica. A fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono é relacionada às vias aéreas superiores, certo? A região da faringe, do que a gente chama de faringe. Por isso que ela é cuidada e avaliada e tratada pelo otorrinolaringologista. Por múltiplas razões, o paciente acaba tendo uma redução da tensão do tônus muscular nessa região da orofaringe quando ele deita e dorme. Não é só deitar, o ato de estar deitado, é deitar e dormir. Quando ele entra no estágio de sono, ele tem uma redução do tônus muscular nessa região da orofaringe, e isso facilita o estreitamento dessa passagem. Alguns outros fatores de risco podem estar associados juntos, podem dificultar, não porque eles aumentam o estreitamento, mas porque eles dificultam adicionalmente essa renovação de ar. A obesidade, por exemplo, é uma delas. Você tem uma dificuldade de expansão, de inspirar e expirar, você tem uma dificuldade de fazer a troca gasosa, e isso, associado a você ter um estreitamento das vias aéreas, pode resultar em um agravamento do quadro. Mas o ato simples de deitar-se e sentir essa opressão não tem relação com a apneia do sono. Pode ter relação com outras doenças. Por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico pode dar uma queixa parecida. A insuficiência cardíaca, né, pode causar uma queixa parecida. Então, outras causas precisam ser investigadas aí nesse cenário. Mas o ato simples de se deitar e já provocar esse sintoma não é uma manifestação da apneia do sono, uma vez que ela só se apresenta quando o paciente está realmente em estágios de sono, já dormindo. Uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272, né? Uma pessoa que tem cartucho e também apneia, teve morte súbita, muito jovem, pode ter sido o coração ou teve a ver com esses problemas? Não, então, a morte súbita é do coração, certo? A gente define como morte súbita, Marcos, qualquer morte que aconteça
no máximo 24 horas depois do início dos sintomas, ou sem sintoma nenhum, e para a qual a gente não encontra uma explicação. Então a gente chama de morte súbita. A maioria das mortes súbitas são relacionadas diretamente ao coração. O cartucho em si não vai matar ninguém. A apneia do sono em si dificilmente vai matar alguém, porque apesar de você ter a apneia, você ter uma quantidade menor de ar circulando no pulmão, você não tem uma obstrução completa. Então é pouco provável nesse cenário que a morte súbita tenha acontecido por uma dessas duas razões. O que provavelmente aconteceu você tem a apneia, você tem esse estreitamento, o cartucho, como ele fala, a hipertrofia de Cornetos, ela é um fator adicional para fazer com que você tenha uma dificuldade de renovação do ar. Então você tem dois fatores que se somam na dificuldade de renovação do ar nos pulmões. E essa dificuldade de renovação gerou essa falta de oxigênio que a gente mencionou antes, o termo técnico para isso é hipóxia, e essa hipóxia pode ter causado uma série de alterações no organismo, o coração pode ter sido um deles, e aí você ter desenvolvido uma arritmia, por exemplo, ou um infarto agudo do miocárdio, que tenha sido rápido o suficiente para não dar tempo nem sequer de se prestar socorro. Mas é provável que essa morte súbita ela tenha acontecido de uma origem, a gente chama cardiovascular ou até cerebrovascular. Outra possibilidade seria um acidente vascular cerebral, que também é uma das consequências da apneia do sono. A apneia do sono está relacionada também a eventos de acidente vascular cerebral. Poderia ter acontecido também isso, mas não a hipertrofia de Cornetos em si fazer com que o paciente imediatamente morra sem passar por nenhum outro órgão, nenhum outro problema. É bem provável que eles, em conjunto, tenham causado uma série de alterações no corpo, e essas alterações acabaram chegando ao coração e fazendo com que o coração parasse de funcionar. Agora, nesse caso, eu tenho que tratar primeiro o que? A apneia, ou eu posso tratar a apneia juntamente com a doença cardiovascular? Então, se você descobre a doença cardiovascular e descobre a apneia, você tem que tratar os dois juntos. Certo? É um cardiologista? Não, a apneia do sono a gente recomenda que a orientação é que seja tratada com o otorrinolaringologista. A doença cardiovascular com o cardiologista. Se você descobre as duas ao mesmo tempo, como é que você descobre as duas ao mesmo tempo? Aí é nesse cenário não desejado que a gente mencionou. O paciente tem uma queixa cardiológica, vai ao consultório cardíaco, né, do cardiologista, a gente descobre que tem uma doença cardíaca, faz uma investigação e descobre que a causa é a apneia do sono. E aí, a partir daquele momento, o tratamento tem que ser conjunto. Você tem que tratar a doença cardiológica e tem que tratar a apneia do sono. Quando você descobre primeiro a apneia do sono, você não tem nenhuma doença cardíaca comprovada ainda, você não sabe que houve nenhuma consequência. Aí a recomendação é você fazer uma avaliação cardiológica para saber se existe ou não. Mas não tem. Se você descobre as duas condições, tanto as doenças cardíacas, arritmia, hipertensão, isquemia miocárdica, hipertrofia do ventrículo, todas essas condições cardíacas, elas precisam ser tratadas de imediato, elas não podem ser retardadas. E a apneia do sono também precisa ser tratada de imediato, também não pode ser retardada. Você não precisa esperar concluir o tratamento de uma para poder iniciar o tratamento da outra. Quando as duas são descobertas juntamente, elas precisam ser tratadas simultaneamente, de forma simultânea, tá bom? O ouvinte pergunta aqui se é normal, por exemplo, a pessoa que tem apneia ter algum mal súbito durante a noite, durante o sono. Não é comum, mas é um fator de risco, certo? Eu estou entendendo aí mal súbito como o que havia sido mencionado antes, como morte súbita. Não é comum, graças a Deus, porque a quantidade de pacientes que tem apneia do sono não é pouca, mas é um risco que se corre. Todo mundo, quando vai dormir, corre esse risco, né? Viver é um risco, dormir também é um risco. Ao dormir, a gente pode estar sujeito a esse tipo de evento e de acontecimento. Quem tem apneia do sono tem mais chances, tem mais risco de desenvolver esse tipo de complicação, de morte súbita durante o sono. Tem mais risco do que aqueles que não têm. Por isso a importância do tratamento.
vida saudável ajuda bastante, não? Ajuda, Marcos, porque primeiro você pode retardar o aparecimento das doenças cardiovasculares e segundo, porque um estilo de vida saudável daquela forma que a gente mencionou antes, fazendo dieta e atividade física, pode ajudar a reduzir um dos grandes fatores complicadores da apneia do sono, que é a obesidade. Então a obesidade é bastante frequente, não aqui no Brasil, no mundo inteiro tem se tornado cada vez mais frequente, e ela se configura num fator de risco adicional. Se o paciente tem apneia do sono sem obesidade, você tem um certo fator. Você tem apneia do sono com obesidade, são dois fatores que se somam para dificultar essa troca gasosa, essa hematose, e isso pode resultar em mais problemas. Então, o estilo de vida saudável não vai desobstruir as vias aéreas. Se você tem apneia do sono e a apneia do sono grave, ela precisa ser tratada. O tratamento é com ventilação com pressão positiva à noite. Vai ter que fazer o aparelhinho lá, o CPAP ou o BIPAP. Mas o estilo de vida saudável pode ajudar em algumas condições anexas, em algumas condições que vêm junto muitas vezes com a apneia do sono, que são muito frequentes na população, e essas condições elas podem se somar. Por exemplo, a obesidade com a apneia do sono, elas podem piorar isso e fazer com que o paciente corra mais riscos. Então, a gente recomenda sim um estilo de vida saudável nesses casos. Não por essa interferência direta, mas indiretamente vai resultar em benefício sim para o paciente. Doutor Wander, quem já fez uma ablação e arritmia e ainda tem roncos à noite ao dormir, pode ter alguma relação com esse caso? Não, veja, a arritmia, ela não foi causada, veja, perdão, a arritmia, ela não causou a apneia do sono, tá certo? A apneia do sono é que produz arritmias. Nesse cenário, como houve uma ablação, a gente entende que pacientes que têm ablação, eles têm algum problema que veio de nascença, algum problema congênito, certo? Você tem doenças como, por exemplo, dupla via nodal, ou então via acessória, que é conhecida como síndrome de Wolff-Parkinson-White. São doenças em que você nasce com ela e essa doença ela gera arritmia. Aí não tem a ver especificamente com a apneia do sono, embora a apneia do sono possa piorar. Você já tem uma propensão para arritmia, essa arritmia ia aparecer em você de um jeito ou de outro, porque você nasceu com ela. A apneia do sono, ela poderia apenas piorar, acelerar o seu aparecimento. Mas a arritmia, que você nasceu com ela, ela não vai causar a apneia do sono. Você não faz o evento inverso. Então, quando você diz, eu fiz a ablação e estou ainda com muito ronco, como se a ablação, pelo que eu entendia, e a ablação resolveria a arritmia e ao mesmo tempo resolveria a apneia, não resolve. O problema da apneia, ele precisa ser tratado, e se for apneia grave, ele precisa ser tratado e resolvido com o seu tratamento específico. A ablação não liga com ela, tá certo? A ablação apenas resolve o problema da arritmia e diminui a chance de uma apneia do sono produzir algum tipo de arritmia fatal. Agora, pelo amor de Deus, o que é ablação? A ablação ou ablação por radiofrequência é um procedimento onde você, por meio de um catéter parecido com o do cateterismo cardíaco, que a gente faz para investigar se o paciente tem angina ou infarto, por exemplo. Com esse catéter, você vai até o coração do paciente, você mapeia vamos dizer, a condução elétrica do paciente, você faz um mapa de como passam as correntes elétricas dentro do coração do paciente, identifica uma área onde está passando uma corrente elétrica de forma inapropriada, que é a arritmia. Então está passando a corrente elétrica ali errada, então é ali onde está o foco da arritmia, e você com esse catéter, você faz com que chama ablação por radiofrequência, você induz uma frequência de rádio que acaba vamos dizer assim, esquentando, aumentando a temperatura especificamente só naquele local, e induz a morte das células do coração apenas naquele local, um local milimétrico. É um procedimento bem preciso, onde você vai ali num espaço de 1 milímetro e coloca o catéter exatamente em cima daquele ponto, depois de ter sido mapeado, para eliminar o que a gente chama de foco de arritmia, aquele local onde estava passando uma corrente elétrica anormal. Esse é o procedimento de ablação que a gente conhece. Ele serve para você eliminar focos de arritmia. Procedimento semelhante ao cateterismo cardíaco, mas com uma outra finalidade. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos. Quero saber do doutor o seguinte. Eu tive um problema de
tipo assim, uma raiva, sabe? Um desgosto. Aí eu queria saber, assim, de repente, na hora eu não senti nada, mas depois eu fiquei com muita dor de cabeça, assim, aquela dor de cabeça em cima da cabeça, sabe? Como o pessoal fala, cor da cabeça. Aquela dor cansada que estava me perturbando mesmo. Será que foi devido à raiva e à minha pressão? Eu nem verifiquei a pressão, mas em seguida, no outro dia, eu comecei a tomar o remédio da pressão e aí melhorei, graças a Deus. Mas tomei uma medicação para dor de cabeça e ela não passou o suficiente para me ficar legal. Foi por causa da raiva? Então, o evento a sucessão de eventos, a sequência de eventos mais provável foi essa mesmo. Ela teve um estresse emocional intenso, esse estresse emocional causou, né, resultou em uma das condições mais frequentes da prática clínica, que é o que a gente chama de cefaleia tensional, a dor de cabeça tensional, é aquela que você tem quando você não dorme bem, quando você tem uma raiva muito grande, quando você passa o dia inteiro sem se alimentar, porque passou no trabalho e acabou esquecendo, não bebeu água. Então, quando a sua rotina se desvia, quando você sai do seu normal, é quando você tem essa cefaleia tensional. Aí a associação de eventos que eu entendo você tem uma raiva muito intensa, essa raiva muito intensa gera uma cefaleia tensional, que não foi pouca, não resolveu inclusive nem com o uso do analgésico que ela disse que fez, e essa cefaleia tensional, essa dor, associada à própria raiva, as duas em conjunto, descarregam, ativam o sistema nervoso autônomo simpático, descarregam uma grande quantidade do que a gente chama de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina e outras catecolaminas no corpo, promovem uma alteração na circulação sanguínea. Essas alterações, as mais conhecidas, são a elevação da frequência cardíaca e principalmente a elevação da pressão arterial. Então a sucessão foi essa. Muita gente acha que a raiva faz a pressão subir faz você ter a dor de cabeça. Isso não é o mais frequente. O mais frequente e mais comum é a raiva faz você ter a dor de cabeça, e a dor de cabeça em algumas condições faz a sua pressão subir. Então esse foi o evento, e eu acredito que a causa tenha sido de fato esse transtorno emocional que ela passou aí nesse dia. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Nossa, bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico. Eu não consigo dormir à noite e sinto muita dor nas costas. Durmo de dia, mas não durmo de noite. E eu tenho distúrbio de condução. Mas só que o médico disse que estava tudo normal. Mas aí, quando é de noite, eu não durmo. Durmo de dia, mas não durmo de noite. Então, não tem relação nenhuma com o distúrbio de condução. Eu estou entendendo aí que esse distúrbio de condução, mencionado aí, é um distúrbio de condução no eletrocardiograma, né? Distúrbio de condução elétrico. Existem esses distúrbios que são pequenos atrasos de alguns milésimos de segundo na condução do estímulo elétrico por todo o miocárdio, por todos os ventrículos, né, que são a parte mais importante do coração. E isso faz com que haja um pequeno atraso que é percebido no eletrocardiograma. Mas isso não representa por si só uma doença, certo? Muitos pacientes têm o distúrbio de condução e não apresentam nenhuma doença, nenhum indício de doença, não precisam de absolutamente nenhum tratamento. Não vejo correlação disso com o seu distúrbio do sono. A relação que a gente faz com o nosso tema de hoje, que é a apneia do sono, é a seguinte: se a senhora ronca, ou se alguém que convive com a senhora diz que a senhora ronca e a senhora tem essa má qualidade de sono, procure um otorrino para fazer uma avaliação, porque pode ser a apneia do sono. Se a senhora não ronca, se a senhora não tem nenhuma reclamação de nenhum parente de dentro de casa dizendo que a senhora ronca, esse distúrbio do sono que a senhora apresenta pode não ter relação com a apneia, pode ser uma coisa neurológica mesmo. Talvez seja o caso da senhora fazer uma avaliação com o neurologista para fazer um tratamento apropriado. Mas a princípio não tem relação com o coração não, a descrição da senhora. Doutor Wander, eu sinto uma dor no peito esquerdo, juntando o pulmão, e também sai nas costas, e aí? Então, essa dor pode ser cardíaca e pode estar relacionada a outras causas. Para isso seria preciso ver fatores de risco, como idade, se tem pressão, diabetes, taxas alteradas, se tem parentesco, parente próximo, pai, mãe, irmãos, com
histórico de infarto, se fuma, se faz exercício físico ou não, se tem excesso de peso ou não. Tem que ver esses fatores de risco, tem que ver as características da dor. Ela já mencionou algumas, que é a localização e a irradiação. É localizada no peito esquerdo e irradia para as costas. Mas existe uma série de outras características que precisam ser investigadas para a gente poder juntar e tentar determinar a probabilidade dessa dor ela ser de origem cardiológica ou de origem não cardiológica. Então, a orientação inicial que a gente dá é procure uma avaliação médica, tá certo? Se quiser ser com um clínico geral, pode ser inicialmente, pode ser com um cardiologista para fazer essa avaliação. Existem várias causas aí que podem resultar nessa dor que você está se apresentando. Dor osteomuscular, isso pode ser uma dor muscular, isso pode ser uma dor no pulmão, isso pode ser uma dor referida, é uma dor no estômago, no esôfago, que acaba aparecendo mais do lado esquerdo do peito, mas ela precisa ser investigada, porque existem algumas causas bem simples que levam a dor no peito, mas existem outras bem sérias e que não devem ter seu tratamento retardado. Ok, tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Aqui é Josilene. Gostaria de saber, porque eu tenho um filho com 27 anos e ele ronca muito, e ele só dorme de papo pra cima e com a boca aberta. Ele ronca tanto que incomoda os que estão perto dele. E aí, doutor Van? Altamente provável, como ele está dizendo aí, que esse ronco dele esteja relacionado à apneia do sono. Isso precisa ser investigado, precisa ser tratado. Ele é muito jovem e isso pode resultar em muito... Agora, né, aos 27, eu acho, não foi que ele mencionou, aos 27 todo mundo é de aço, não é nem de ferro, que não enferruje, é de aço inoxidável e acha que vai durar a vida toda, vai chegar até os 150 anos. Depois, quando chegar aos 40, aos 50, aos 60, a gente vê que a coisa não funciona muito assim. Então a gente precisa pensar no futuro e aí ele precisa fazer uma avaliação e fazer um tratamento, se for o caso. Faça uma avaliação com o otorrino, porque isso pode ser a apneia do sono. Essa dica aí de que ele dorme com a boca aberta provavelmente é um indício de que ele relaxa de uma forma inadequada a musculatura, o tônus muscular da região da orofaringe, e isso pode ser o fator que está levando à obstrução das vias aéreas e pode resultar em apneia do sono. Dr. Wanderlei Eider, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 99422-3138, 99431-0681. Doutor Wander, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7h53. Eu volto já aqui no nosso programa para falar sobre cursos que a Uninta está oferecendo aqui na cidade de Caicó. Daqui a pouco, detalhes aqui no nosso programa, que volta já após o intervalo comercial. Clínica São José, a sua clínica, sua saúde merece o melhor. Especialidades médicas e todo cuidado, sua família em boas mãos. Clínica São José é pra você, respeito e dedicação. Clínica São José, Rua Terezinha Leite, 1883, Penedo, Caicó, Rio Grande do Norte. Telefone 84-99992-2923. O Colégio Diocesano Seridoense está sempre de portas abertas. Agora com o ambiente preparado para o novo ano letivo, proporcionando às crianças da Educação Infantil e Fundamental 1 um ambiente alegre e divertido. Aos jovens do Fundamental 2 e Ensino Médio, uma preparação continuada para os desafios novos que surgem a cada dia. A parceria com a Escola da Inteligência fortalece cada vez mais a saúde socioemocional dos nossos alunos, das nossas famílias e dos nossos colaboradores. Venha para o Diocesano, aqui no CDS, com inteligência e objetivo, cuidando e preparando seu filho para o mundo novo que já chegou. Colégio Diocesano Seridoense. Aqui tem educação de qualidade. Diocesano é o ideal. Diocesano é o ideal. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais, com pet shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho pro seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robinson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. A segurança
mais seguro com J. Jorge Corretora. Aproveite os melhores momentos da sua vida com tranquilidade. Há 22 anos no mercado, a J. Jorge Corretora é referência em solução de seguros. Faça já o seu seguro. É mais seguro com a J. Jorge Corretora. Ligue agora mesmo. 8434214000. Neste verão, veja só esse recadinho das Óticas Mirna e do Rodrigo Faro. O verão chegou. Aqui tem as melhores marcas de armações e lentes, atendimento personalizado e preços imbatíveis. Na compra de seus óculos, você ganha mais um par de lentes escuras e com grau para colocar no óculos de sol. Nas Óticas Mirna tem muitas vantagens, com mega promoções e descontos.